E agora eu venho falar de um espaço especial, o Espaço Cidade Jardim. Eu tenho falado para você desse espaço maravilhoso que gravamos o programa Temperando o Papo. E hoje eu vou reforçar. É o local certo para o seu evento, seja ele um evento corporativo ou social. Aqui, no Espaço Cidade Jardim, você encontra uma infraestrutura de mobiliário, decoração imponente com tapetes e esculturas. Gente, é um espaço privativo, elegante e requintado. Sem falar que está localizado e tem como cenário a Ponte Estaiada, aqui na Zona Sul de São Paulo, Zona Nobre. O time de recepção, tanto no prédio como aqui no terceiro andar, é incrível. Estacionamento e segurança, enfim. Antes de fechar o local do seu evento, entre em contato com o Espaço Cidade Jardim, através do Instagram, @espaço_cidade jardim, ou pelo WhatsApp 11 3750 3488. Espaço Cidade Jardim, o local certo para o seu evento. Come on, let's twist again, like we did last summer. Come on, let's twist again, like we did last year. Do you remember when things were really humming? Come on, let's twist again, twisting time is here. E agora o assunto é muito importante, mas antes eu vou cumprimentar minha amiga que fazia tempo que eu não via, Tati Bovolini, aqui no Temperando o Papo, para falar sobre sexo pós-maternidade. Senta aí, minha amiga, ou fique em pé, assiste a gente aqui nesse bate-papo gostoso. Lembrando que pelas redes sociais você também pode mandar suas perguntas, tá bom? Você que está assistindo pela televisão, pode entrar lá nos nossos canais, está escrito aqui para você, e mandar as suas perguntas. Tati, bem-vinda! Obrigado, muito obrigado. Saudades. Saudades, né? Vamos falar de um tema bem gostoso? Vamos embora. Sexo pós-maternidade. E aí, minha amiga, dificultou aí para você? Maridões aí assistindo, namorados, não importa. Como lidar com essa situação, hein? Tati, fala pra gente. É um tema que eu gosto bastante, é um tema que eu tenho bastante procura no consultório, que é o resgate da mulher depois da maternagem, né? Ou durante a maternagem, né? É o que a gente chama da maternagem estendida, né? Então, assim, as mulheres acabam muitas vezes esquecendo o lado mulher. Sim. E sendo quase que 100% mães e entendendo que até por uma questão social, uma questão religiosa, enfim, tem todo um viés aí no meio de caminho, que não há necessidade de ser mulher depois que se é mãe. Bora lá, vamos falar sobre tudo isso, inclusive sobre o maridão, né? Sim, ou o namorado, ou o pai o da companheiro, criança. ou a parceira, enfim, né? Sim. Das questões até do casal Que é homossexual quem sofre também. ali. Sim, né? Que sofre ali com essa adaptação. A mulher também, a mãe, também acaba sofrendo, porque para ela é uma questão de identidade, porque ela passa a não se reconhecer mais. Então, o sofrimento é de ambos os lados, cada um a seu modo de sofrer, mas o sofrimento acaba sendo de ambas as partes. Como fazer essa conexão e fazer da romance? A gente vai aprender hoje? Vamos embora. Bora lá, pessoal. Tati, fala pra gente. Acabou de ter o neném lá. A mãe acabou de ter o neném. E aí? Assim, passado todo o período, né, Sim. que a gente pede, enfim, e Que cada os mulher... médicos recomendam, Óbvio, né? e aí cada mulher tem ali o seu período de retorno, né? Algumas, geralmente a gente pede ali 60 dias, mas algumas conseguem antes, outras depois, enfim. Ah, que legal. Tem mulheres que conseguem antes. Sim. E, claro, tem muitas que só conseguem depois. Tudo muito depende do parto, de como foi a gravidez em si. Então, a gente também tem que entender esse histórico dessa mulher, até para que ela volte também a ter uma vida sexual ativa. A questão do voltar à vida sexual ativa é o como, né? Não é a questão do ato em si, não é o ato sexual. Isso daí todo mundo já sabe, mas assim, do como eu vou me adaptar agora com um bebê dentro de casa, entendendo que o cansaço é extremo, né? Entendendo que agora as obrigações aumentaram, entendendo que agora o meu viés acaba sendo o outro, quer queira, quer não, e como que eu volto a resgatar essa feminilidade. Então, isso é o que se passa na cabeça da mulher, muitas vezes. E aí que está o perigo. São tantas perguntas, né? É complicado, porque assim, eu tenho que entender muito o que está se passando com essa mulher.
Porque, às vezes, vou dar um exemplo, se ela veio de uma gestação complicada, onde ela não podia ter relações sexuais por algum motivo, né? Uma gestação de risco, etc. Quando ela tem o bebê, aquele medo ainda meio que inconsciente pode permanecer. E, às vezes, ela não se dá conta disso. Tá. Né? Ela acaba Importante ela ter ajuda aí, né? Um apoio. Sim, na verdade, assim, o que a gente preconiza e que é pouco feito no Brasil, né? É ela ter um apoio psicológico Sim. durante a gravidez. Tá. Tanto, né, e uma boa conversa com um ginecologista que está acompanhando, o ginecologista obstetra, já durante a gravidez, de preferência com o casal. Poucas mulheres eu conheci que teve apoio psicológico. Para falar a verdade, nenhuma gravidinha que eu conheço teve. É importante, Não, né? porque assim, na verdade, a gente tem um apoio psicológico para gestante, mas pouco se fala de sexualidade. Tá. Tem um apoio para a gestante para que ela passe as transformações do corpo, para que ela, dependendo de como for a gravidez, ela passe essa gravidez, etc. Mas pouco se fala da sexualidade durante a gravidez e depois. Que é tão importante quanto, né? Sim. Se for trabalhado isso com a gestante logo do começo, ou com o casal, de fato, né? Logo de começo, as coisas ficam mais fáceis depois. E é legal com o casal, porque aí os dois já entram em sintonia, né? Começa a entrar aquela sintonia das dúvidas, né, do casal e entrar em sintonia. Aí é um ponto muito importante, porque assim, não adianta nada a mulher tá pensando em querer resgatar, ou o homem tá pensando, ou a parceira, enfim, tá pensando em resgatar a vida a dois, se um não tá de acordo. Porque a vida a dois, né? Então, assim, eles têm que ter uma comunicação, eles têm que estar minimamente alinhados e entrosados para que, assim, olha, além de pais, antes de sermos pais, nós somos marido e mulher, ou nós somos um casal, enfim. Sim. E aí, como é que fica a nossa vida, né, de casal? Então, essa conversa tem que ter. E, assim, isso seria bacana se no pré-natal essas consultas estivessem incluídas. Né? Não precisa ser consultas, alguns podem ser que exijam mais, outros não, mas, às vezes, uma consulta pontual de orientação mesmo, né, para esse casal e falar, olha, Já resolve, né? olha, quando nascer, as coisas vão mudar um pouco. Aí você volta aqui de novo. Aí, mas você já esteja preparada. Né? Porque, assim, o grande problema de tudo é o romantizar a maternidade. Que a maioria das mães fazem isso. A gente até trouxe pautas sobre isso aqui no Temperando Papo. Uma influencer que ela falou, gente, ela realmente ficou muito famosa nas redes por tirar esse romance. Que ela falou, gente, a minha filha nasceu, eu achei que ia ser romântico. Não é nada romântico. Não, é complicado. Né? Amamentar dói. É difícil, dolorido, você tá inchada, pesado. você fica de mau humor, você fica cansada. Isso. Né? Aí o companheiro pode ajudar ou não com as atividades. Sim. É legal ensinar. E não se fala muito isso, né? E essa construção que a mulher faz, né? Mas ela é social. Nós vemos que ela é social, né? A maternidade ela é muito construída já desde quando nós mulheres somos crianças. Né? Os nossos brinquedos, eles são voltados para aquilo. Para isso, né? Para a constituição da família, Sim, né? E aí, natural. só que aí, óbvio, a gente está falando de uma brincadeira de criança onde tudo ali é perfeito. No dia a dia, essas perfeições não existem. E lidar com essas frustrações, inclusive em relação ao sexo, é muito pesado. Algumas pessoas se saem muito bem e conseguem contornar. A grande maioria não. Tanto que você vê que o número de divórcios... Pós o filho nascer é muito grande. É muito alto. E coisa de pouco tempo depois, 1, 2 anos. Sim. E aí, se a gente tiver a oportunidade de conversar com esses casais de divórcio e entender o porquê, vão falar que é por conta da maternidade. Óbvio que não vão colocar direto a culpa na criança. A culpa no filho, sim. Mas aí você vai entender, Até porque está estressada. Né? Até porque quem tem a consciência ali é o casal, né, gente? Sim, mas aí você vai ver motivos. Está estressado, porque as coisas não eram mais as mesmas, as coisas não são mais as mesmas, etc, etc. Então, você entende que faltou diálogo, faltou um preparo para que eles pudessem continuar. Dá algumas dicas de preparo aí para esses pais, para as gravidinhas que estão assistindo o programa Temperando Papo, até para quem já foi mãe, né, e vai passar pelo processo de novo, só que pode fazer de uma forma diferente. Até porque uma gestação não é como a outra, um filho não é como um outro. Né? Então, assim, às vezes a pessoa fala assim, mas eu tenho 2, 3 filhos, enfim. O resgate é diferente, até porque o teu corpo já está diferente, né? A carga hormonal de uma gravidez é muito complicada para a mulher. Nós somos regidas por hormônios, né? Então, assim, a gravidez, ela mexe
totalmente com os hormônios, o que mexe totalmente com o nosso lado psicológico. Então, assim, entender no primeiro ponto de que além de mãe, que agora você acumulou mais uma função. Então, agora você também é mãe. Mas além de mãe, você é mulher antes. Antes de ser mãe, você é mulher. Isso eu acho muito legal, ter isso como prioridade. E tem que entender o seguinte, assim, eu sempre falo isso para as minhas pacientes. Toda pergunta que eu sempre falo para ela qual a pessoa mais importante da sua vida, e é óbvio para a mãe vai falar que é o filho. Né? E aí eu até brinco com as pacientes, eu falo, olha, entenda, se você não se pôr em primeiro lugar, o seu filho depende 100% de você. Então, o que você está ofertando para ele? Né? E se pôr em primeiro lugar para que você se cuide, e aí, óbvio, entre as questões sexuais, as questões de relacionamento, porque isso reflete na criança. Totalmente, né? Muito, né? Porque assim, a criança ela é seu espelho, Mesmo né? que inconsciente, a criança está recebendo informação ali o tempo todo. Porque assim, veja, se você não está bem com seu companheiro ou companheira, enfim, você vai refletir todo dentro de casa. Né? E essa questão da reflexão, a criança percebe o ambiente. A criança entende esse ambiente. Então, ela é a resposta. O que está acontecendo nesse ambiente? Então, eu falo para as mães, então assim, se coloque em primeiro lugar. Entenda que o seu casamento, né, a instituição pai e mãe, ela é fundamental, mas o que permeia essa base é o homem e a mulher. E aí não tem como. Então tem que ter um Antes zelo. do pai e da mãe, né? Antes de ser pai e mãe, são homens e mulheres. Sim. Que é o que atraiu no casal lá no começo. Né? Diferente daquelas pessoas que eu quero você só para que você seja o pai do meu filho. Eita, reprodutores de plantão, né? É diferente, aí o contexto é totalmente diferente. Mas isso é uma porcentagem muito pouca. É uma opção, mas é isso que eu ia falar. Porcentagem É um pouca. percentual pouco de pessoas que escolhem isso. A grande maioria entra mesmo no eixo homem e mulher primeiro, para ter construções familiares depois, enfim. Então, é lembrar de onde vocês vieram. Onde nós viemos. Viemos do homem e da mulher ali atrás. Né? Então, assim, investir mesmo, sabe? Investir no resgate desse casal, investir em lingeries, investir numa... Boa, né? mulherada. E homens também, viu? Por favor. Homens e mulheres. Por favor, porque a gente fala em investir Dia em dos lingerie... namorados. Pronto, a gente fala em invistam. investir em lingerie, mas aí dá a impressão que é muito voltado só para a mulher, Sim. né? Mas também, se o homem não tiver o autocuidado, as coisas não funcionam. É que eu acho que tem que ser uma via de mão dupla, né? Tem. E se não tiver esse autocuidado, as coisas não funcionam. Né? Então, eu entendo o seguinte, dentro de toda a rotina, porque é óbvio, a rotina muda, não tem como. Mas colocar um tempo para o casal. Então, mesmo que a criança durma, ou enfim, que os filhos vão dormir, é o tempo do casal, mas fazer o tempo do casal de qualidade. Eu conheço um casal, Tati, que ela veio trabalhar, o maridão veio junto e deixou ali o filhote com a sogra. A gente não quer comentar quem é esse casal no meio do... casal, para investir o tempo em qualidade pós-trabalho, né, Tati? É muito engraçado isso, porque depois, obviamente, a qualidade do atendimento hoje, que eu sou mãe, a qualidade do atendimento muda, porque eu entendo o que ela está passando. Mas o mais legal é que você entende, ensina e aplica. Sim, porque não adianta eu ensinar e se eu não aplicar dentro da minha casa. Claro. Não tenho como. É fantástico. Não tenho isso, como. Né? Então, sim, eu tento ao máximo ter o tempo de qualidade dentro de casa. Óbvio, tem horas que vai muito bem, tem horas que não vai bem. Até porque eu dependo do humor, né, e das condições do meu filho. Mas, quando eu consigo ter tempo, sim, ele está com a avó, porque eu preciso... Ele se entregou, gente. Sim, ele está com a avó porque a gente precisa ter essa comunhão de casal, porque é isso que fortalece a base da família. Claro. Então, meu filho precisa de pai e mãe. Como que, eu acredito que a mulher é mais apegada na maioria das vezes, mas como que desvincular? Eu vou deixar com a minha avó, vou deixar com alguém para cuidar do meu filho, vou ter esse pequeno distanciamento para cuidar do homem, da mulher que fez esse filho. Para cuidar de si, primeiro, Né? acho que para cuidar de si próprio, né, Ari? Eu entendo que é uma questão assim. Eu acho que a gente tem que começar a trabalhar isso desde a gestação. Né? E eu me lembro... Porque quando eu estava grávida, por exemplo, eu me lembro que isso era um trabalho que eu fazia quase que diário. E lembrando que foi bem desafiador para você engravidar, né? Sim, sim. Então, já tive perdas. Quando a mulher então... perde filhos, gestações, o que acontece? Ela fica muito mais receosa.
Então, Sim. tende a ter um desequilíbrio ali, né? Muito, muito, até porque você carrega esses traumas, vamos assim chamar, para os próximos que não têm culpa, né? Eles Uhum. não têm culpa do que aconteceram ali no passado. Isso é um erro, mas é inevitável. Nós somos seres humanos e a gente vai carregar essas lembranças, né? Por isso a importância da terapia para ajudar a se livrar dessas questões. E aprender, né? Esse preparo ele foi feito desde a gestação, onde eu entendia que assim eu estou colocando alguém no mundo e que ele não pode ser só meu. E que ele é Isso é do legal. mundo. Né? Eu estou criando, eu estou preparando, eu vou cuidar, mas ele não é meu e eu não posso trancá-lo dentro de casa. Então, esse preparo, e eu fui acompanhando, fiz psicoterapia também, né? Não porque nós somos psicólogos, mas nós temos que fazer, até pela demanda que a gente lida diariamente. Uhum. Então, esse foi um trabalho que eu fiz muito na gravidez. Falei assim, olha, ele não é teu, ele é do mundo, e você está ajudando ele para que ele ingresse nesse mundo. Esse trabalho me fez a diferença para que eu consiga resgatar. O meu resgate da feminilidade foi mais rápido do que de amigas, por exemplo, que engravidaram na mesma época que eu e focaram. Falaram assim, agora eu sou mãe e eu sou mãe. E Uhum. ponto. E tem gente que abre mão de tudo, E né? elas Até não- da carreira Então, e elas profissional. não conseguiram fazer esse resgate. Então, para elas, por exemplo, deixarem 2 horas, você está jantando muito próximo aqui. Né? Você não está nem em outro estado, nem em outra Uhum. cidade. Você está muito próximo aqui jantando. Para elas deixarem é angustiante. E aí, assim, a sociedade também recrimina muito. Ah, mas você agora é mãe. Então, Qual o problema? mas eu escuto muito isso É dentro igual do a idade, né? consultório. Falar, mas você já tá velha pra isso. Como assim? E o que é ser velha? Você é mãe. Então, assim, como se você não tivesse direito enquanto mulher de ser mulher, porque agora Tá. você é mãe. Então, esse papel é muito complicado. Então, assim, entender quem você é. Né? Eu acho que colocar para si quem você é. Seria a identidade mesmo. Sim, né? entender qual é a sua identidade. Falar assim, poxa, eu sou mãe, mas eu sou mulher também, e a partir daí eu quero evoluir e fazer o seu contexto. Acho que aí também é uma boa. E o diálogo do casal, né? Sim. O diálogo do casal em Eu todas acho as que aí pautas de fecha todas as sexualidade. outras portas, né? Inclusive do preconceito, de pessoas querer dar opinião sobre você ser mãe ou não. Fechar a porta da insegurança. São Sim. mães ali que, né? Com o corpo, porque é óbvio, o corpo depois da gravidez ele muda. Então, é entender todo esse contexto. Se você tem que se sentir bem consigo, mas você só vai se sentir bem se você se cuidar. Claro. Sim, Então, isso não é tem muito como. Por importante. isso que se pôr em primeiro lugar, não numa forma egoísta, mas de um egoísmo bem utilizado. Uhum. E até mesmo se colocar em primeiro lugar e se cuidar um para o outro ali, né? Falando da forma Sim, homem porque e se o seu mulher. parceiro vê que você está se cuidando, ele também começa. Uhum. Se o seu parceiro ou parceira vê que você está relaxando, ele também começa a relaxar. É inevitável. Fato, É verdade. inevitável. E aí, gente, por favor, não façam isso. Ligar o botão destruição. Não, Não, por favor. Acaba com todo o relacionamento. Com Bora certeza. lá. 3 dicas rápidas, Tati, pra gente finalizar. Comunicação, autocuidado e pensar em você em primeiro lugar. Que aí você começa a entender quem você é e você começa com todas as suas mudanças. Sim. Gente, Tati Bovolini aqui no Temperando Papo. Para você que quiser entrar em contato com ela, Sexóloga no Insta, sexóloga.tatibovolini, só me chamar no direct e a gente conversa. isso mesmo, viu? E a gente continua dançando agora, porque você vai ter uma noite maravilhosa. Com certeza. Banda Temperando o Som. Grão, o amor da gente é como um grão, uma semente de ilusão. Tem que morrer pra germinar, plantar em algum lugar, ressuscitar no chão nossa semeadura. Quem poderá fazer aquele amor morrer? Se o amor é como um grão, morre e nasce trigo, vive e morre pão. Quer um lugar incrível para curtir com a sua família ou até fazer as suas reuniões? Casamento ou aniversário? Hotel Ilha Porchá. No Instagram, @Hotel Ilha Porchá ou pelo WhatsApp 13 991 21 58 49. Lá
com toda certeza você vai desfrutar. Hotel Ilha Porchá, entre em contato e faça a sua reserva.